Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicole Tenório, eu sou estudante de Educação Física e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. O tema é treinamento de potência em atletas femininas entre 18 a 25 anos, com foco nas adaptações neuromusculares e no desempenho esportivo. Bom, vamos lá. Escolhi esse tema porque a potência é uma capacidade muito importante no esporte e ainda existe poucos estudos voltados especificamente para o público feminino. E eu escolhi o público feminino justamente porque nós mulheres enfrentamos algumas limitações e isso afeta diretamente no desenvolvimento esportivo. Eu tô com um pouquinho de dificuldade na transição dos slides, então eu vou dar meu máximo aqui para vocês, ok? Eu vou ter que ficar editando. Vamos lá. Então, começar com o que seria a potência. A potência muscular, ela é uma das capacidades mais importantes no esporte, principalmente em modalidades que exigem essa ação rápida e explosiva. Então, ela está presente em movimentos como o salto, como corrida, mudança de direção, sprints no caso, e de formas mais simples, a potência é a capacidade de você produzir uma determinada força em extrema velocidade, ou seja, fazer força de forma rápida, ok? Vamos para o próximo slide. Além, além disso, a potência ela tem a relação direta, né, com o desempenho esportivo. E quando nós falamos de atletas femininas, principalmente entre 18 e 25 anos, estamos falando de um período de alto rendimento. Mesmo assim, a literatura ainda apresenta poucos estudos voltados para as mulheres, ok? O que mostra a importância desse tema. E o objetivo deste estudo foi analisar as adaptações neuromusculares decorrentes do treinamento de potência nas atletas femininas e entender como isso influencia no desempenho esportivo. Deixa eu ver se vai passar. Tá. A metodologia, então, o trabalho ele foi desenvolvido por meio de uma revisão da literatura com uma abordagem qualitativa e foram realizadas buscas em bases científicas como o Google Scholar, Cielo e a PubMed. E aí, os estudos eles foram selecionados nos últimos 10 anos e que estivessem diretamente relacionados ao tema. Vamos pular. Vamos ver se vai. Foi. E com base nos estudos analisados, podemos ver que a potência ela é essencial para o desempenho, pois ela envolve a capacidade de gerar força rápida e é determinante em ações explosivas e influencia diretamente na performance dos atletas. No treinamento, a potência ela pode ser desenvolvida por meio de exercícios como a pliometria e os movimentos explosivos também, ok? Além de melhorar o desempenho, esse tipo de treinamento ele contribui para as prevenções de lesões e melhora também o controle e a estabilidade do corpo. E quando a gente fala no desempenho esportivo, a gente consegue trazer a potência como uma forma da performance e também de uma forma de prevenção de lesões, visando que as mulheres, há estudos que provam que as mulheres elas têm maiores lesões ligamentares. Então, por isso que é de extrema importância que o treinamento ele seja extremamente direcionado e específico de acordo com cada limitação, ok? E aí a gente fala um pouco sobre o quê? Que a potência ela é o quê? Diretamente relacionado a fibras musculares do tipo 2, que é aquelas fibras brancas e potentes, que elas são responsáveis pelos movimentos rápidos e de alta intensidade. Então, essas fibras elas têm maiores capacidades de gerar força em pouco tempo, e isso é de extremo fundamento para o desempenho esportivo.
E aí, o que nós podemos falar? Além do que eu já expliquei, o trabalho da potência ele também influencia nos aspectos cognitivos, como o tempo de reação, as tomadas de decisões, que dentro dos esportes como futebol, futsal, basquete, vôlei, entre outros, futebol americano, entre outros e outros e outros, a situação rápida são tomadas de decisões muito rápidas também. Então, é de suma importância o treinamento da potência. E apesar desses benefícios que eu falei, a literatura ela traz pra gente algumas limitações que seriam principalmente pela predominância de estudos com os homens e pela falta de pesquisa com as mulheres, mas a gente traz as variações hormonais, que também pode influenciar diretamente no desempenho, principalmente na recuperação das mulheres. Então, quando as mulheres estão naquele período pré-menstrual, acaba que a recuperação muscular ela é muito mais difícil e lenta do que a dos homens. Então, tem a diferença de massa muscular já entre o homem e a mulher, e essa recuperação um pouco mais lenta e a possibilidade de lesionar. Então há mais chances de você lesionar quando você está nesse período menstrual, ok? Então, assim, as considerações finais. Então, de forma geral, o treinamento de potência ele é essencial para o desempenho esportivo e ele contribui tanto para a performance quanto para a prevenção de lesões. E no caso das atletas femininas, os resultados eles são positivos, mas ainda assim há essa necessidade de mais estudos específicos, ok? Só um minuto. Aqui eu trouxe as referências utilizadas nesse trabalho. E aqui fica o meu muito obrigada. É uma fase muito importante, é a reta final do curso, então eu queria agradecer todo mundo que esteve presente conosco nessa fase. E é isso, obrigado, fiquem com Deus.